achou descanso, Deus, e só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, e vem me saciar, pois eu descobri que perto de Jesus é o nosso lugar. Oh, coisa boa! William da Sanfona tá aqui com a gente. Muito obrigada pela tua presença. Deus abençoe, louvado seja Deus. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Vamos descobrir aí um pouquinho sobre esse músico de muitos talentos. Mas agora é o seguinte, a gente vai começar o programa falando de diversos assuntos, inclusive assuntos que mexem com a sua vida. Tá? E entre esses assuntos é o seguinte: você já se perguntou se menores de idade podem usar um carro de aplicativo? Você já fez isso com o seu filho, com o seu neto? Chamou um carro de aplicativo, colocou uma criança ali dentro e mandou embora para algum lugar? Você já fez isso? Atenção, a gente vai conversar com a doutora Giovana daqui a pouquinho e ela vai falar sobre a questão da lei. Será que o motorista do carro de aplicativo ele pode simplesmente dizer não levo criança menor de idade de jeito nenhum? É o que a gente vai descobrir daqui a pouco. Combinado? Agora, vamos falar sobre o conclave, né? O conclave já está acontecendo para definir quem será o próximo Papa. Isso por volta aí das 11 horas, que começou, horário de Brasília, inclusive. Essas são as últimas informações que a gente vem recebendo. E além disso, a gente vai acompanhar durante o dia tudo o que vai acontecer. E olha, os cardeais, gente, só para você entender, eles se reuniram na Capela Paulina, na cidade do Vaticano, rezaram a ladainha de Todos os Santos. Na sequência, eles seguiram em procissão até a Capela Sistina, onde prestaram o juramento de fidelidade ao processo e absoluto sigilo desta votação. E é um momento agora das portas da Capela Sistina são fechadas, né, para o início dessa votação. E depois da tradicional ordem extra omnes, que determina a saída de todos os não envolvidos no conclave, aí sim o cardeal Raniero Cantalamessa fará uma meditação aos eleitores. Aí sim fica quem realmente vai fazer a sua votação. Em seguida, ele e o mestre de cerimônias deixam esse local, dando início então a essa primeira votação. A primeira fumaça está prevista para as 14h, horário de Brasília. Então isso deve ocorrer agora, daqui a pouquinho, né? Daqui mais ou menos 1 hora, ao fim dessa única votação do dia. E a gente vai acompanhando tudo ao vivo com imagem aqui da Praça de São Pedro. Um sol lindo na Itália nesse momento. E daqui a pouquinho a gente vai falar, né, mais sobre esse assunto. Agora é o seguinte: você sabia que virou moda zombar de quem trabalha com carteira assinada? Minha gente, os jovens andam debochando aí da rotina de bater o ponto, de ter chefe, de ter horário fixo. A gente vai dar uma olhadinha num vídeo da internet, inclusive, que mostra essa situação, onde 2 mulheres falam sobre o que está acontecendo dentro das salas de aula. Olha só. Eu fui correndo pegar meu celular pra minha mãe contar e eu gravar. Vai, mãe, fala. Então, pessoal, os alunos do 5º ano começaram assim: seu burro, você é um CLT. Daí o professor deles me encontrou hoje de manhã no mercado, ali nas verduras, né? 2 pessoas, donos de casa, comprando verdurinhas. Ele falou assim: você viu que as pesadas do 5º ano começaram a xingar o outro de CLT? Eu falei: eu ouvi, mas eu não dei atenção. Pois é, menina, agora chamar de CLT é ofensa. Porque CLT significa que a pessoa é pobre, é empregada, é assalariada. Daí eu olhei pra ele e falei assim: mas cara, sempre por 99% da população é CLT. Ele falou assim: pois é, eu não consigo entender como é que essas crianças chegaram nesse ponto de ficar se xingando de CLT. CLT, é bom ser CLT, né, filha, que é bom ser CLT? Você tem salário fixo, você tem FGTS, você tem 13º, tem férias, né? Então daí assim, e daí eu descobri de onde é que saiu isso. O cara chega na rua e fala assim: você é CLT ou PJ? Daí a pessoa fala: eu sou PJ. O outro fala: eu sou CLT, né? E foi daí que saiu esse problema. Agora os CLTs estão sendo discriminados. Ainda bem que eu sou estatutária.
Ai, esse mundo de mimimi, minha gente, é o seguinte, você já ouviu falar nesse termo? Pois então, daí se você chega a perguntar para uma criança, tá, mas o que significa CLT? Não sei, né? Vão tudo na onda ali, alguém falou e eles só vão repetindo que nem papagaio. Mas a questão é a seguinte, será que o regime CLT ele deixou mesmo de ser vantajoso? Ou a gente está diante de uma visão completamente distorcida da realidade do trabalho? A gente vai entender o que está por trás dessa onda, se tem realmente uma desvalorização, o que está acontecendo no mercado de trabalho que está refletindo lá na sala do 5º ano, lá na sala das crianças. Eu estou aqui, gente, com quem entende do assunto. Estou com a Paula Cristine Gaio, ela é gestora de RH e especialista em direito do trabalho, para a gente falar sobre isso. Bem, você viu ali a situação, né? Virou piada, né? O CCLT. Mas olha, eu vou confessar uma coisa para você. As pessoas, elas têm uma mania de achar que PJ, nossa, a pessoa é PJ, nossa, tá arrasando. Vocês não têm noção da quantidade de imposto que o PJ paga, meus amigos. Não é bem assim, não. Me conta aí, como é que é isso na prática? Boa tarde, Carla. Bom, vou me focar um pouquinho ali no vídeo, né? O que existe hoje, na verdade, é uma falta de conhecimento ou uma desinformação dos jovens sobre o CLT. Por quê? A mídia social, ela vem muito forte com essa projeção de encanto, de largou tudo e foi empreender, empreenda no digital, seja seu próprio chefe. E esse apelo digital é muito forte entre os jovens. Então, eles enxergam assim, eu vou trabalhar para mim mesmo, porque eu vejo os meus pais trabalhando muito, chegam cansados em casa, muitas vezes não tem promoções no trabalho. Então, para o jovem, isso não é atrativo, não é atraente eles estarem no mercado de trabalho. Então, houve essa banalização, essa falta de informação mesmo por parte dos jovens, muito pela mídia social. Mas é o que você falou, se a gente pergunta, mas o que é o CLT? Por que não é legal ser? Muita gente não vai saber responder. Então, não que eu entendo assim, não que houve uma desvalorização, mas o modelo atual talvez precise se reinventar, porque os jovens, eles não estão querendo entrar mesmo nesse mercado formal de trabalho. Houve uma pesquisa do Ministério do Trabalho recente, foi agora em janeiro, eles pesquisaram jovens de 18 a 24 anos para entender por que eles saem do mercado. Por que você pediu sua conta? Uhum. A maior parte deles falou que foi baixa remuneração e a segunda parte é saúde mental. Então, a gente sabe que existem ainda gestões que não estão preparadas para essa geração, né? Uhum. Então, eu entendo assim que o modelo de trabalho atual, ele não vem sendo atrativo. As pessoas não querem pegar ônibus, não querem ter jornadas exaustivas de trabalho, trabalhar no home é legal, né? Ter mais benefícios, enfim. Então, talvez o mercado precise agora se reinventar para atrair esses jovens. Porém, o que eu vejo que talvez esteja sendo deixado de lado é a importância do CLT. Né? A importância dessa conquista trabalhista que assegura o direito dos trabalhadores. Então, o ser CLT, ele traz férias, traz os direitos trabalhistas, né? As férias, 13º, seguro-desemprego se você for dispensado de forma arbitrária, que no PJ você não tem essa segurança. Não tem mesmo. E falta essa informação, né? Talvez também seria interessante as escolas começarem a trazer esse assunto à tona, Sim, né? preparar, inclusive, porque assim, você já imaginou se todo mundo resolve CPJ? O que vai acontecer com esse mundo, hein, Brasil? Ninguém vai trabalhar nas empresas? Se eu resolver CPJ, aliás, eu sou, né? Você, quem que vai trabalhar pra gente se a gente abrir uma empresa? Ninguém quer trabalhar, todo mundo quer ser dono da empresa. E aí, como é que vai ser? E dono tem que trabalhar, viu, pessoal? E muito, e ralar muito, porque não é fácil, não. Então vamos fazer o seguinte, a gente foi pras ruas descobrir o que o pessoal pensa sobre ser CLT ou PJ. O que vocês acham? Vamos ver? Você já é CLT? Já. Você é CLT? Não, atualmente não. Mas você acha, na sua opinião, que é importante, vale a pena ser CLT ou não?
Depende do caso. Tem empregos que valorizam o colaborador, a pessoa tem remuneração e vale a pena, tem férias mais. E tem casos que acabam às vezes não valendo a pena. Em algumas empresas, sim. Tem umas empresas que não te valorizam, né? Acha que vale a pena ser CLT ou não? Ah, eu acho. Desde os meus 14 sou CLT. Você já viu aquela zoação nas redes sociais do pessoal menosprezando quem é CLT ou não? E o que você acha disso? Eu já vi, já. Eu acho não é legal. Porque talvez a pessoa não queria estar nesse lugar que ela tá, né? E aí fazer isso, a outra pessoa que está do outro lado não se sente bem, sabe? Que nem falei, tem os prós e contras, tem coisas boas e tem coisas que, vamos supor, você tem 15 anos, 16 anos, você vai começar a trabalhar. É bom você entrar num lugar, numa estrutura que você já conhece, você vai aprender muita coisa. Depende do jeito que você trabalha, se você é PJ, eu, por exemplo, ainda não tenho controle financeiro. Então, para mim, sendo CLT é mais uma garantia, né? Todo mês meu salário tá ali certinho. É aquela velha história. Se você quer uma garantia, assim, pra vida, vai ser funcionário público, vai fazer concurso, vai passar num concurso. Agora, se você não quer se incomodar, pagando a parte, plano de saúde, enfim, ter os seus benefícios, porque tudo isso entra na conta, né, Paula? Porque as pessoas não colocam isso na conta. Elas veem um salário ali seco, mas ela não vê o plano de saúde que a empresa está pagando para ela ou para a família inteira, muitas vezes. Ela não vê o vale alimentação, vale refeição, o transporte. Tudo isso vai sair do bolso de quem é PJ, meus amigos. Sim. Então pensa bem, você tem que englobar os benefícios junto com o salário que você está ganhando, né? Eu acho que falta fazer essa conta, né? Sim, e é importante a gente lembrar que a CLT é uma conquista dos trabalhadores, porque antes não existiam, por exemplo, controle de jornada. As pessoas trabalhavam horas 20 exaustivas, horas por dia, né? Crianças, mulheres. Então foi uma conquista, foi muito batalhado pela classe operária por trazer esses direitos, né? Então, e tem a questão da aposentadoria, né? Essa pegada digital que eu falei para você que tem hoje, se a gente for fazer uma avaliação de quantas pessoas realmente se dão bem no digital, né? Nessa influência que os influencers querem tanto colocar isso, né? São poucas pessoas que realmente ganham muito dinheiro e já estão lá com o futuro garantido. E a gente tem uma jornada até chegar na nossa velhice para que a gente possa ter uma velhice tranquila. Então, o CLT, ser o CLT, traz também essa segurança. Então, é questão de informação, assim, mas é muito importante que os jovens percebam que não é cafona, que não é ultrapassado. Talvez as empresas tenham, sim, que remodelar para chamar a atenção desse público, mas é uma conquista muito importante que vale, sim, muito a pena. E agora, na tua opinião, como gestora de RH, tá difícil fazer contratação hoje em dia? Está. Me conta o teu sofrimento. Está muito difícil. Isso aí vem muito culpa das empresas, de fato, que algumas pessoas mencionaram ali na entrevista sobre baixas remunerações. Isso tem, infelizmente. Desvalorização. Não são todas, mas tem muitas empresas, né? Então, querem ali um trabalhador mais preparado e não tem um salário muito atrativo. O jovem, ele realmente não quer começar ali com um salário muito baixo, ele já tem uma visão de, não, se eu for ganhar um salário menor, eu quero trabalhar menos, né? Então, vem sendo... A gente tem um desencontro hoje do que os funcionários, as pessoas que estão buscando emprego almejam versus o que as empresas oferecem. Então, ou às vezes tem pouco benefício. Então, a contratação, ela não tem sido fácil pro nosso meio, assim. E daí as empresas acabam buscando pessoas mais maduras, digamos assim. Ou não? Sabe que não? Tá difícil, então, para todas as gerações, então. Para todas as jovens gerações. Quanto para os adultos ou até mais maduros, né? Sim, até porque o mercado é uma realidade triste, ainda talvez caiba a gente falar isso num outro momento, mas existe uma discriminação ali, o que a gente chama de etarismo, né? O pessoal ali acima de 40 anos tem essa dificuldade de se recolocar no mercado. Os jovens não querem o salário que estão pagando, então a gente fica ali buscando nessa busca, né? Então tem que ter benefícios atraentes, jornadas de trabalho flexível, tem que ser vantajoso para as duas partes. Hoje o mercado tem vagas, mas não são atrativas e as pessoas não querem.
Pois é, antigamente tinha vaga e não tinha qualificação. Hoje é o Exato. contrário. Exatamente. Tá sobrando vaga e as pessoas não querem trabalhar nessas vagas. Quero te agradecer de novo pela tua presença aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada, Carla. Agora vamos falar de saúde. Quem tem diabetes tem que ficar sempre atento, porque é uma doença bem complicada e chega assim, ó, silenciosa. Mas a Paty traz uma solução muito, muito legal. Olha só, hein? Você que está aí nesse desespero, nessa preocupação, no controle diário do açúcar no sangue, você que está sofrendo com diabetes. Esse recado também é para você que, de repente, né, fez alguns exames, mas está tudo ok, não tem diabetes, mas quer fazer o controle, sim, né, aí no seu dia a dia da glicose, para não ficar desregulada, para que você tenha a saúde sempre em dia. O Glicotrate está aqui, ó, vai te ajudar, sim. Tanto quem já sofre com diabetes, quanto quem, né, quer apenas fazer aí um cuidado a mais na sua rotina diária. Então, vai usar o Glicotrate, uma cápsula somente por dia. Ele é 100% natural, vai ajudar a fazer o controle do açúcar no sangue e também para o bom funcionamento do pâncreas. Exatamente. Então, você vai ligar para a gente no 0800 555 5123. 0800 555 5123. O Glicotrate, gente, ele vai funcionar como se fosse uma vassourinha, uma faxineira. Ele vai fazendo toda a limpeza ali, a purificação do sangue. Você sabe que o diabetes, quando não é controlado, é muito perigoso aí para a sua saúde. Pode levar a vários problemas, né, neurológicos, cardiovasculares e, infelizmente, até mesmo a perda da visão e a amputação de membros. Então, é muito importante que você faça esse cuidado, esse controle diário. E o Glicotrate vai te ajudar. Você vai tomar uma cápsula cerca de 40 minutos antes do almoço. Inclusive, ele vai evitar que você consuma em excesso alimentos que tenham muito açúcar e carboidratos. Olha só que interessante. Então, ligando agora, você vai participar da nossa campanha do Dia das Mães. Está chegando, né? Ó, hoje eu trouxe esse envelope rosa, em que eu trago a promoção do kit em dobro. Então, você vai adquirir um frasco com o preço promocional e o segundo vai de presente. E, gente, deixa eu passar um recadinho muito importante aqui para vocês. Um frasco dura 4 meses de tratamento. Exatamente, um frasco dura 4 meses de tratamento. Então, você vai aproveitar bastante e vai cuidar diariamente aí no seu equilíbrio. E, ó, gente, vai de presente aqui um medidor de glicose para você acompanhar os resultados. Então, liga agora, 0800 555 5123, frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Quem é aqui de Curitiba e região, adquirindo agora, recebe ainda hoje, viu? Super obrigada, Paty. Agora é o seguinte, intervalo é super rápido e eu quero a tua participação. Sabe por quê? Porque eu vou entrar na polêmica sim. Quero saber, você já pensou nisso? Será que os adolescentes, as crianças podem andar sozinhas dentro de carros de aplicativo? Com motoristas de aplicativo dirigindo? Você já pensou que o motorista pode simplesmente falar, não vou levar menor de idade de jeito nenhum, mesmo que seja numa emergência? Quero saber a tua opinião. Manda pra gente aqui, ó. 419-8793-6281 é um número para você enviar a tua mensagem, a tua opinião sobre esse assunto, que daqui a pouco a doutora Giovana vai discutir isso juntinho com a gente. E olha, não saia daí, porque eu vou ler as mensagens que vocês vão enviar. Vamos mostrar aqui no telão. Combinado? Eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Exército em ordem de batalha, Deus, brilhante como o sol e como a lua, mostrando, você que tá em casa, afasta o sofá, que essa tarde é de alegria e oração, meu filho. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta a Deus, em Deus meu Salvador. Muito bom! Daqui a pouco o William Sanfona vai conversar com a gente. Ele que vem cantando e encantando, né, na música católica contemporânea. É daqui a pouco, tá?
Você vai levantar do sofá junto com a gente hoje. Vamos conhecer a história desse menino. E agora a gente vai para o nosso Minuto Itaipu de hoje. Sabe por quê? Porque a gente vai conhecer um edital do Futurismo, lançado pelo Itaipu Parktech. E a ideia é buscar soluções inovadoras e sustentáveis, claro, para impulsionar o turismo na região. Quem conta pra gente é o Odilon Araújo. Olá, Carla Lima, que alegria estar com você aqui no A Vida Não Para, dessa vez trazendo o Minuto Itaipu. O Itaipu Parktech lançou o edital Futurismo, que busca desenvolver soluções tecnológicas e sustentáveis para o turismo. O programa oferece recursos financeiros, mentorias e infraestrutura para startups que atuam nas áreas de turismo, tecnologia e sustentabilidade. As startups selecionadas poderão testar e validar suas ideias no Complexo Turístico Itaipu, utilizando a infraestrutura do Smart City. O Futurismo oferece até R$100 mil em recursos financeiros para aceleração e 20 mil para incubação, além de mentorias especializadas e conexões com investidores. O objetivo é transformar o setor de turismo por meio da inovação e sustentabilidade, reinvestindo recursos gerados pelo turismo na sociedade e impulsionando o desenvolvimento regional. As inscrições estão abertas e seguem até 29 de junho. E as startups interessadas devem escolher entre as categorias incubação ou aceleração. O programa quer consolidar o turismo como motor de desenvolvimento regional, alinhando inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva. Obrigada, Odilon, querido. Agora é o seguinte, você sabia que hoje é o dia do silêncio? Meus amigos, é uma data para a gente começar a refletir sobre a importância da gente ouvir mais, falar menos, para a gente começar a se questionar sobre o que o silêncio pode trazer de benefício na sua vida, até porque o silêncio pode ser um descanso, não é verdade? Ele pode ser um sinal de que algo também não vai bem. O silêncio pode ser sinal de muitas coisas, inclusive de problemas psicológicos. Eu vou conversar aqui com a Paola de Reis, que é psicóloga, e vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa questão do silêncio. Tudo bem, Paola? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada pelo convite e estou sempre à disposição. Muito bom. Essa questão do silêncio é o seguinte, eu sou uma pessoa que sou comunicadora, né? Você de casa pode ser uma pessoa que não tem essa profissão, por exemplo, e você é mais contido, né? Você não é uma pessoa de falar muito, é uma pessoa mais reservada, não é verdade? Você como psicóloga também, a comunicação faz parte da tua vida, o comunicar-se, né? Mas quando o silêncio, ele é muito importante? A gente pode começar pensando que silêncio é saúde. E o silêncio, tudo na vida a gente tem que buscar uma temperança, né? Um equilíbrio entre o falar e também o ouvir. Hoje em dia, numa época que a gente é tão barulhenta, tanto barulho de fora, tanto som, tanta coisa, é tudo tão rápido, que isso também a gente traz para os nossos pensamentos, a gente se agita. E isso dificulta com que a gente ouça. O silêncio é um recurso que eu falo que é abundante. Ele está aí, ele é gratuito. Às vezes você parar para realmente ouvir o que o outro está falando, compreender o que o outro está falando, refletir sobre isso, custa tempo. Ele é sutil, mas ele é complexo. Então, como essa reportagem, né, esse tema que você trouxe, ele é importante para a gente parar um pouquinho e olhar para dentro, sabe, Carla? Olha, a gente está vivendo um mundo onde todo mundo tem opinião sobre tudo, mesmo que não seja solicitada, né? As pessoas abrem a tela do celular aí e começam a literalmente, né? Vou falar essa palavra, mas jogar para fora, vamos colocar assim, as suas opiniões, como se alguém estivesse perguntando e ninguém está perguntando nada. Essa questão é muito importante para a gente refletir sobre o que as pessoas andam falando e não andam ouvindo. Né? Porque você falar, inclusive tem pessoas que, vou dar um exemplo rápido assim, digamos que você mora com uma pessoa que você diz o seguinte, puxa, eu tô com uma dor de cabeça, e a pessoa fala, mas eu tô com uma dor muito maior, a minha dor de cabeça é muito maior que a sua, nossa, hoje meu dia não foi fácil, nossa, e o meu então? O meu é que não foi fácil, o meu é que foi difícil.
Você vive com alguém ou convive com alguém, até mesmo no trabalho. Você fala, nossa, isso daqui é muito legal. Nossa, eu não acho. Acho péssimo. Quer dizer, alguém perguntou, não é verdade? E aí, como é que a gente lida com isso? Como a gente pensa nas relações, né? Então, muitas vezes a pessoa fica em silêncio, mas pode ser por 2 motivos até. Um, por delicadeza só, mas eu estou fingindo que eu estou te ouvindo, mas eu estou pensando em todas as outras coisas, ou que eu quero te falar ou fazer. Ou, às vezes, o que eu acho que é bem interessante dentro do que você está falando, que a pessoa, ela está te ouvindo, mas ela já está querendo dizer que ela sabe mais. Então, ela não está te ouvindo. Ela já está querendo complementar ou dizer que o que você está falando não é novo para ela. Ou entra numa competição, como você trouxe, né? Então, realmente, você não está se relacionando com o outro. Você está olhando só para você. E isso é, de alguma forma, uma arrogância, um egoísmo. E aí a gente entra nesse ponto do quanto a gente está vivendo num momento de vida muito individualista. É tudo sobre mim. O que importa é o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. E muitas vezes eu saio falando sem ter uma reflexão. Como é que isso atinge uma pessoa? Como é que isso impacta uma pessoa? Esse cuidado com o outro, ele vem também através do silêncio, de uma reflexão, de um olhar para dentro, desse cuidado com as pessoas. E quando a gente começa a se policiar, ficar mais em silêncio, por mais vontade que você tenha de dar a sua opinião, de falar, você fica em silêncio e você ouve a outra pessoa. O que a gente ganha com isso? O que a gente começa a perceber de mudança na nossa vida? Bom, o silêncio traz, como eu falei, é saúde. O silêncio faz com que a nossa alma se acalme. Os pensamentos se acalmem. E a gente também faz conexões entre as nossas células, que são os nossos neurônios, e a gente também produz neurotransmissores. Então, é uma sensação de acalmar, porque você vai acalmando a tua respiração, você vai estar no momento presente. E quando você está ouvindo alguém, você vai ouvir aquela pessoa, você tem um respeito, você desenvolve um respeito. E respeitar não é concordar com aquela pessoa. Respeitar é entender que ela pensa daquele jeito, baseada em alguma história dela, a vida dela, os valores dela. E aí você vai buscar compreender aquela pessoa. Então, o que eu ganho? Eu ganho uma relação mais saudável, eu ganho, às vezes, um outro ponto de vista que eu não tinha avaliado. Eu ganho até uma amizade, num relacionamento. Eu tenho essa pessoa que ela olha para mim e fala assim, puxa, eu tenho alguém que me ouve. Né? E aí você pode acrescentar que você também vai ser ouvido. E isso é uma troca, né, que a gente pode ter. E aí a gente também vai avaliar que existe lugares e pessoas, famílias que são mais quietas, famílias que são mais falantes. Isso a gente também tem que entender. O clima interfere muito, a região interfere muito. Isso mesmo. Né? Me conta sobre essa questão das regiões, dos climas, porque dizem que quem vive aí mais perto do mar, mais perto do sol, né, é mais bem-humorado, mais falante, né? Quem vive numa região mais fria, mais nublada, mais quieto, até mais mal-humorado, isso influencia também? Influencia muito. Imagine, assim, a Curitiba até tem uma característica que é algo mais de família até. A região sul, ela é mais introspectiva, mas Curitiba é mais família ainda. Agora, lugares mais quentes ou perto do mar, você normalmente... Nordeste, vamos sair para conversar? Você às vezes vai à beira-mar, próximo da natureza, do sol. Aqui já é uma característica diferente, você não tem essa possibilidade. Então, sempre é algo mais já fechado. E o clima, o lugar, o ambiente contribui para que seja mais assim. Então, a gente também tem que respeitar isso. As pessoas que vêm de lugares mais quentes, elas são normalmente mais falantes, né? As pessoas de lugares frios, e não é só no Brasil, você vai fora daqui, você vai também perceber isso. Então, a gente entender que são características, mas não é sinal de nenhum problema. A grande questão do silêncio que se torna um problema é quando a pessoa começa a guardar coisas que ela precisa falar, que é importante que ela fale, porque o outro não vai adivinhar, e ela começa a guardar. Aí pode ser sinal
de repente, do quê? Assim? Isso pode ser sinal de... Você é uma pessoa falante que, de repente, para de falar, você vai investigar se é alguma questão física, se é alguma questão emocional, pode ser até um quadro de depressão, um quadro de ansiedade. Ansiedade, a pessoa não fica só falando. Tem pessoas que vão ter uma ansiedade, mas é uma ansiedade que paralisa, essa pessoa se cala. Depende também do homem e da mulher. A mulher é um ser que fala mais. Então, uma mulher que começa a se calar tem que chamar atenção. São questões bem peculiares que a gente tem que olhar. Então, vamos olhar mais para nós mesmos, né? Entender mais nós mesmos, ouvir mais e falar menos. Quero te agradecer, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui hoje, viu? Muito obrigada. E a dica que fica é: veja a beleza que você encontra no silêncio. Muito bom. Bem, agora é o seguinte, para você que está pensando em saúde, você sabia que a falta de magnésio no teu corpo pode te dar câimbras, dores musculares? Sim, meus amigos, o Luquinhas traz a dica. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Obrigada, Luquinha. Gente, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que tá ali na internet para todo mundo ver. E aí, é o seguinte. Mesmo sendo uma montagem, esse vídeo ele retrata uma situação que gera muita discussão e confusão. Motoristas de aplicativo devem ou não aceitar menores de idade, levar esses menores desacompanhados. Olha só. Olá, boa tarde. Boa tarde. Você vai sozinha? Hã? Vou. Quantos anos você tem? Vou fazer 14. Mocinha, não pode ir sozinha. Não pode pegar carro de aplicativo assim sozinha. Quem que pediu o carro pra você? Minha mãe. Sua mãe que pediu? Uhum. E cadê ela? Saiu trabalhar. Ela saiu? Saiu. Você tá sozinha em casa? Tô. E você tá indo pra onde agora? Tô indo pro shopping. Mocinha, desculpa, mas não posso te levar. É contra as regras do aplicativo. Eu não posso levar menor de idade. 14 anos ainda não pode. Mas a mãe tá te pagando pra você me levar. Sim, mas não pode. Ela sabe que você vai sozinha pro shopping? Sabe? Desculpa, não posso te levar. Pode. Ela tá pagando pra você me levar, então você tem que me levar. Não, tudo bem, mas assim, quero que você entenda que as regras do aplicativo funcionam assim. Menor de 18 anos não pode andar sozinho, desacompanhado de responsável, porque pode ser perigoso, entendeu? Então tá na regra, não pode. Eu como motorista, infelizmente, não posso te levar sozinha. Eu preciso muito que você desça então, porque eu não posso te levar. Se você não tem um responsável pra ir com você... Ah, mas minha mãe autorizou. Mas não pode. É contra as regras. Desculpa, tá? De verdade. Eu preciso que você desça, de verdade. Não pode. Sozinha não pode. A não ser que sua mãe viesse pra cá, mas você falou que ela já tá trabalhando, né? Mas minha mãe autorizou. Não pode. Se você quiser ligar pra ela, eu converso com ela, mas não pode, tá bom?
preguiça. Desculpa, mocinha, desculpa mesmo, tá? Foi muito educado, inclusive, né? Porque assim, nem tudo é sobre dinheiro. Gente, eu tô com uma imagem aqui do meu lado, que é a imagem, aliás, deste lado, que é a imagem aqui do Vaticano, da Praça de São Pedro. Lotada, a qualquer momento, a fumaça pode sair por aquela chaminé ali. A gente vai estar acompanhando a cada segundo aqui essa aparição, né, que é tão aguardada e tão esperada. E enquanto isso a gente vai passando as informações para vocês aqui da nossa programação, mas sempre alerta aqui com essas questões ligadas a esse primeiro momento da votação, tá bom? Bem, eu estou aqui com a doutora Giovana e a gente vai falar sobre essa situação. Nem tudo, minha gente, é sobre dinheiro, né? Você está pagando, né, que você tem o direito de exigir uma coisa que a pessoa muitas vezes não deseja, ou não quer, ou não pode fazer, né? Bem-vinda! Tudo bom, Carla? Tudo Muito jóia. obrigada mais uma vez. Me conta, como é que é isso? Existe uma lei? Não existe? Cada aplicativo tem a sua organização nesse ponto? Como é que é isso? Carla, realmente não tem uma lei que impeça, né, as crianças de transitarem sozinhas, né? Existe um projeto de lei de 2023 que está tramitando no Congresso Nacional para que tenha essa regulamentação, esse cuidado para o transporte de crianças sozinhas, mas atualmente não tem legislação. Então, o que vale é o bom senso, que nós falamos sempre aqui, né? Exato. E a legislação, né, a regra daquela empresa, porque afinal são empresas particulares, né, Carla? Exatamente. Mas a questão maior é assim, o que pode acontecer? Né? Porque assim, o motorista de aplicativo está ali, uma criança, com um adolescente, e acontece um acidente, porque pode acontecer, sim, acontecem inúmeros acidentes, inclusive pela cidade, com um passageiro ali, pode ser uma criança, essa criança pode se machucar, pode acontecer um milhão de coisas, né? Com certeza. A gente tem duas legislações importantes nessa sua fala. Primeiro é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que entende que até os 12 anos de idade, até os 12 anos de idade, a pessoa é considerada uma criança, né? E a gente tem aí uma questão também de responsabilidade civil do Código Civil. Se essa criança está sozinha, desacompanhada, e sofre um acidente num carro de aplicativo ou também num táxi, né? O motorista tem responsabilidade porque carregou aquela criança, né, sem um responsável. O pai e a mãe terão responsabilidade, né? E muitas vezes não só quem causou o acidente, mas é muito importante passar para o seu público, Carla, que os pais têm responsabilidade sobre essa criança que está andando sozinha. Isso é bem importante. Sempre que você imaginar o seguinte, mas é uma emergência, eu preciso que esse carro leve essa criança até tal endereço. Ou a pessoa ela tem algum termo que ela pode, de repente, procurar no próprio aplicativo, seja de qualquer empresa, tá? A gente não está falando de uma específica, estamos falando de todos os aplicativos de transporte. Até existem aplicativos de transporte interestadual, rodoviário. Né? Exatamente. Imagina só, você precisa de uma liberação do juiz para mandar uma criança de ônibus para um outro estado, não tem? Sim, tem sim. Até um ponto super interessante você trazer, Carla, porque existem autorizações, né? Você pode até fazer uma autorização para o seu filho andar de táxi ou de aplicativo. Essa autorização, ela tem que ser feita em, né, um cartório, assinar com firma reconhecida, mas não necessariamente o motorista ou o taxista, né, vai aceitar. Isso não é obrigação, eles não podem ser obrigados. Então, o motorista ali naquele momento, ele não era obrigado, porque era contra as regras da empresa que ele, né, tá prestando serviço, mas ela também ali argumentou, né, estou pagando, né? E isso muito menos, como você trouxe, né, Carla? Então, assim, pode ser que um taxista se sinta mais confortável em levar uma criança se tem essa autorização firmada em cartório e ele veja ali o documento da criança, mas ele não será obrigado a levar essa criança. E, Carla, existem outras autorizações de viagem, né? Como eu mencionei, a criança até os 12 anos requer um cuidado maior, mas antes dos 16 anos não pode viajar sozinha. Seja viagem, né, dentro do município e as intermunicipais também, tá, pessoal? Para viajar de ônibus sozinho, só a partir dos 16 anos. Antes disso, tem que ter autorização dos pais e aquela autorização de quem tem a guarda da criança. É super importante relembrar isso. Viagens internacionais da mesma forma.
tem que ter autorização. Mesmo que tenha no passaporte, hoje em dia a possibilidade fica no passaporte, né, de que ambos os pais podem viajar sem autorização, eu sempre recomendo, né, que tenha autorização. Faça uma autorização bonitinho, para que demonstre que o pai ou a mãe tenha conhecimento daquilo que o outro está tomando de decisão. A gente não sabe o que pode acontecer. É muito perigoso, né, né, A gente não Carla? sabe o que pode acontecer. De repente, né, você não sabe quem está dirigindo aquele carro de aplicativo. Você não sabe quem é essa pessoa, o que está acontecendo nesse mundão aí fora, né? A gente vê cada absurdo. Então, a gente tem que cuidar das nossas crianças também, dos nossos adolescentes também. Tem que ter muito, muito cuidado mesmo. Quero te agradecer, porque é bom demais sempre te receber para a gente entender um pouco. Às vezes são coisas simples e corriqueiras, mas que a gente nem passa pela nossa cabeça o perigo que a gente corre. É verdade. Sempre temos que cuidar das nossas crianças, não é, Carla? A gente tem muitas leis, mas o bom senso, o cuidado doméstico é sempre em primeiro lugar. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Agora é o seguinte, vamos aí com informações aí da Praça São Pedro. Vamos colocar de novo a imagem? Se a gente puder. Vamos ver aí? Olha só que céu, hein? Tá muito bonito lá. Agora já é quase finalzinho da tarde, né? O pessoal vai me passar o horário 5h49. 5h49, isso? Ou 6h49, por aí, né? Muito bem, 6h49 da tarde agora na Itália, Praça São Pedro. A gente está acompanhando aí esse momento, esse primeiro momento da votação, inclusive. A qualquer momento a fumaça pode sair pela chaminé. E é esse momento que nós todos estamos esperando, toda a população que está por lá também acompanhando esse momento para essa eleição do novo Papa. Agora, você que está nos assistindo, vamos com o recadinho da Vanessa enquanto isso, porque os olhos merecem nossa atenção, né? Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar pra você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Agora eu posso ler bastante. Meu nome é José Aparecido de Souza e eu tinha muita queimança no meu olho, problema no olho, muita lacrimação, queimação. Parece que tem aquele suor quando cai no olho que queima muito. Aí me indicaram o Vision X. E eu comecei a tomar o Vision X. Agora não tenho mais lacrimação, aquela ardência do meu olho sumiu. E eu recomendo o Vision X. Para mim foi bom, foi ótimo. Eu recomendo para você também. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias. E eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. Você está enxergando assim, embaçado, parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X, que vai ajudar a limpar, clarear, fortalecer a sua visão. Ligando agora nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. Obrigada, Vanessa, querida. Eu vou pro intervalo, mas a gente vai pro intervalo com a imagem aqui, ó. Transmissão ao vivo, direto do Vaticano. A qualquer momento, a fumaça pode sair por aquela chaminé e a gente vai acompanhando a movimentação por lá, inclusive de turistas, de católicos, de toda a população dessa região, imprensa, que se reúne neste momento em peso aí na Praça São Pedro. Eu volto já. Eu segurei numa
perto de Maria e fiquei mais perto de Jesus. Pode vir toda a dificuldade, a vitória do cristão está na cruz. Bom demais! Ele tá aqui comigo, William Sanfona, um fenômeno da música católica contemporânea, e tá aqui pra gente conversar. Aliás, eu estou aqui do seu lado, né? Vamos lá. Pra gente começar essa conversa, você, nordestino, e assim, como é que você... Claro, a gente sabe que a sanfona ela tá na raiz de muitos povos brasileiros, aqui no Sul também, mas no Nordeste ela é muito forte. Me conta. Muito bem, né? A gente costuma dizer que no Nordeste o menino primeiro aprende a escutar forró, a ouvir a sanfona e depois a falar. Então a gente já cresce com isso, né? No meu caso foi um pouco diferente. No meu processo de conversão, Deus quis se utilizar também desse instrumento, que é tão rico e abençoado, tanto no Sul, como no Nordeste, como no Norte, para evangelizar, para proclamar as maravilhas de Deus através da sanfona, especificamente da música nordestina, no nosso forró católico. Então tem sido uma missão maravilhosa. A gente tem vivido a providência divina de fato e a restauração da nossa vida, das famílias, os testemunhos. Tem sido uma bênção, graças a Deus. E já começamos essa tarde da melhor forma. Com a graça de Deus, boa. Com muito forró para Jesus, com muita música, com muita sanfona, com muita alegria. E olha, eu quero saber da tua família. Muito porque bem. Assim, qual que é a tua idade? Eu tenho hoje 23 anos. Oh, meu Deus Eita, do céu, Jesus. nenê. Um Rapaz. bebezinho, né? Como é que é? Alguém da tua família já tocava? A sua família tem músicos? Isso já vem da raiz familiar ou não? Olha só, né? Diferente. Não. Muitas famílias de sanfoneiros sempre começam, né? É. Com o pai que toca sanfona. Meu pai gosta muito de forró. Seus Augusto, Dona Anda, um abraço. Eles gostam muito, amam forró, amam a cultura nordestina. Mas não tocavam sanfona. Aquele tempo no Nordeste não se tinha muita oportunidade, né? Então o Matuto ia trabalhar para sustentar a família, ou ia estudar, não tinha como, não tinha oportunidade. Então os sonhos dele, ele realizou comigo através da sanfona. Então fui ali aprendendo, fui o primeiro músico da família e também o primeiro católico da família. Que idade você tinha? Eu tinha aí uns 7 para 8 anos, Olha. quando conheci a sanfona de 8 baixos, inclusive, a gente chama lá de pé de bode, que é uma sanfona bem miudinha, bem pequenininha, é a sanfona que Luiz Gonzaga começou, por exemplo, enfim. E ali eu fui aprendendo, quando beirei meus 17 para 18 anos, fui viver esse processo de conversão. Já um pouco depois, e esse processo de conversão também entrou na minha família. Restaurou a minha casa, a minha família, os meus pais casaram-se na igreja, casamos juntos na mesma cerimônia. Hoje eu já sou o pai do José, do meu casquinha de bala. Oh, meu Deus, tá lá com 9 meses, que firmes e fortes. lindo. E a gente vem com essa missão pelo Brasil, graças a Deus. Agora chegando aqui no Sul, tô me acostumando ainda com o frio, né? A gente é acostumado na sombra, tá com 35, 40 graus. Quando chega aqui no Sul, rapaz, um frio danado. O dia mais quente aqui é muito frio pra mim. Então, menino, e a gente não chegou nem no pior ainda. Rapaz, Jesus Cristo, eu já tô pedindo socorro aqui, mas eu vou me acostumar, vai dar certo. Olha, ontem eu estava conversando com o Frei, me lembra aqui, gente? Renan Barros. E o Frei Renan Barros estava me falando, olha, eu vivi 9 anos aqui em Curitiba e a cidade é maravilhosa, funciona, uma cidade limpa, elogios que só. Mas daí eu perguntei, tá, mas você se aposentaria e viria pra cá? E de jeito nenhum. Não aguento esse frio, não aguento esse frio. E é frio, gente. A gente brinca que ano passado até a gente teve um verão mais esticado, digamos assim. Mas quando chega aí os seus 23, 24 graus, a gente já tá passando mal aqui de calor, sabe? Aqui é diferente, então, né? é diferente o clima. Nosso Nordeste, na verdade, é assim. Aqui a gente passa nas lojas de roupa, os manequins estão lá com casaquinho, vestido, tudo bem. Lá né? no Nordeste tem que tirar, porque eles não aguentam do calor. 35, 40 graus para um lado, 42, chega até 45. Menino. Então o bicho pega lá no nosso sertão. Mas a gente vai levando. E aqui a gente balança a sanfona, o frio vai-se embora. O frio vai embora, é isso aí. E a questão da música contemporânea católica, essa é uma questão que eu queria explorar com você, porque você podia ter seguido vários rumos. Você podia ter seguido o rumo do sanfoneiro da moda, né? O sanfoneiro do forró, o sanfoneiro do sertanejo. Você podia ter seguido tudo, mas você seguiu o catolicismo. Me conta. Olha, tudo é uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando a gente abre o coração para Jesus, a gente não consegue mais viver da mesma forma e da mesma maneira. Sim. Quando a gente abre, ele muda tudo. E comigo não foi diferente. Então, estava eu durante uma santa missa, olhei para Jesus na Eucaristia e disse, Senhor, se o Senhor estiver aí na Eucaristia, me dê um dom, uma graça, de devolver aquilo que de graça eu estou recebendo, que é o Evangelho, que é a evangelização, para eu devolver para a igreja. 5 minutos depois veio na minha cabeça, músicas católicas em forró, como ficariam? Digo, rapaz, será que eu tô ficando doido? É o Espírito Santo de Deus que tá falando comigo. E aí gravei um vídeo, esse vídeo viralizou no Nordeste.
Isso muito recente, 2022/2023. A partir desse momento, os vídeos que eu postava viralizavam muito, até hoje viralizam, graças a Deus. Nesse momento, inclusive, nós temos uma música nova, lançada agora tem 3, 4 dias, que já está em alta, graças a Deus. Então tudo foi muito assim, nesse processo onde Deus quis escolher esse ministério através do forró. Então não foi uma inspiração do William. O William chegou um dia e disse assim, não, agora eu vou tocar forró católico. Não, foi uma inspiração de Deus. E nós confirmávamos isso em oração, né? Depois de tantos shows, o ano passado foram mais de 190, espalhados pelo Nordeste e pelo Norte. E a gente confirmava isso em oração, que é o ministério de Deus. Então Deus vai usando essa música nordestina, essa música católica, para chegar nos corações mais endurecidos. É aquela pessoa que não quer saber da igreja, é aquela pessoa que não gosta de missa, é aquela pessoa que tem ódio até do padre. Mas quando ela escuta o balançado da sanfona, ela começa a abrir o coração. E naquele momento a gente abre o coração daquela pessoa através da música, para que a palavra de Deus entre e a gente planta aquela semente naquele coração. Então, essa é a proposta do forró católico, do William Sanfona, do forró católico, dessa missão. Entrar nos corações e plantar a semente do evangelho. E você sente que a própria Igreja Católica está mudando com essas novas gerações que chegam com músicas, com instrumentos que antes não entrariam numa igreja? Olha, eu não costumo dizer que ela está mudando, porque uma igreja de 2000 anos já viveu tanta coisa. Mas eu tenho dito que, como é uma coisa de Deus, um projeto de Deus, ele vai entrando naturalmente. Ele vai suscitando no seio da igreja, nos padres. A igreja abraça. Abraça demais, demais, demais. Nos padres, nos bispos. Então a gente já tocou tantas coisas, tantas vivências bonitas, até com os cardeais, que agora estão no conclave, né? Espalhados aí pelo Brasil, que nos acolhem e dizem, William, que criatividade abençoada que você teve. Eu digo, eu não tive nada. Isso é culpa de Deus, o Senhor se resolve com ele. E Deus vai suscitando assim, a gente vai vivendo momentos incríveis. Gravamos agora o nosso primeiro DVD. Temos um pouco mais de 1 ano de missão, né? Propriamente dita, não é muito tempo, mas Deus nos deu a honra de viralizar pelo Nordeste e pelo Norte muitas músicas, graças a Deus, nas versões de forró, as músicas autorais, que é o caso da quem é no Segurei do Manto de Maria agora. Então tem sido uma bênção, né? Deus tem providenciado muito. E o importante são os testemunhos de conversão. Se as famílias estão restauradas, se as vidas estão sendo restauradas através da sanfona, louvado seja Deus, a gente segue em frente. É isso aí. Seguinte, você vai tocar daqui a pouco, porque, né, vamos fazer esse menino trabalhar, gente? Ora a bola, né? E agora a gente vai falar sobre as dores do nosso corpo, que muitas vezes, às vezes você tá super bem, mas você deita na cama, parece que tem alguém te torcendo todo, né? Sabe? Levanta pior do que quando deitou. Pois é, Nippon Prime existe para isso, olha só. É isso mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem com você de casa? Exatamente. Eu vim aqui para trazer a solução para as suas noites mal dormidas. Sim, você que vem sofrendo há um certo tempo, quando acorda percebe que a noite já não foi agradável, tá com aquela dorzinha aqui, dorzinha ali, dor na coluna, ou a circulação não está funcionando direito. Presta atenção no seu colchão. Ele tem mais do que 2 anos, aí ele pode estar vencido. Colchões a partir de 2, 3 anos de uso começam a apresentar deformação, afundamentos, problema com ácaros, fungos, bactérias e uma série de outros problemas que podem lhe causar. Eu trago aqui a solução para as noites mal dormidas, que é o colchão da Nippon Prime, já referência em todo o Brasil. Você já conhece a Nippon Prime há quase 20 anos no mercado e ela traz para você sempre colchões especiais, personalizados de acordo com a sua necessidade. São até 18 tecnologias, entre elas vibroterapia, terapia magnética, infravermelho longo, colchões que fazem aquela massagem especial juntamente com a energia bioquântica, cromoterapia, tudo isso no que a gente chama de aparelho terapêutico em forma de colchão. E são 10 anos de garantia nesse produto que é extremamente necessário para a vida humana, para todos nós, para ter uma qualidade de vida. O colchão é o item mais importante da sua casa, é o móvel mais importante. Então eu convido você a ligar a partir de agora, 0800 089 8989 0800 089 8989 para garantir essa super promoção. Hoje, gente, para as 30 primeiras ligações, a partir de agora, corre, liga, vai ficar registrado no nosso sistema. Vai levar de brinde na compra do seu colchão Nippon Prime, box baú de brinde na compra do colchão Nippon Prime, 2 travesseiros magnéticos, tem condição especial para você, meu amigo aposentado, pensionista do INSS, tem plano facilitado, muito facilitado para você poder adquirir. E quem quer pagar à vista ou quer pagar no cartão de crédito, até 50% de desconto, mas tem que correr e ligar, 0800 089 8989, telefone do colchão da sua saúde, colchão Nippon Prime. Isso aí. Muito obrigada. Agora vamos de música, né, gente? Que música você vai fazer pra gente agora? Vamos cantar Segurei no Manto de Maria. Segurei no Manto A gente tá de no mês de Nossa Senhora, mês da Virgem Maria, mês das mães. Então nada melhor do que a gente contemplar aquela que é a mãe das mães, Santa Mãe de Deus e Nossa, cantando assim. Eu segurei no manto
manto de Maria e fiquei mais perto de Jesus. Pode vir toda dificuldade, o inimigo não apaga minha luz. Segurei no manto de Maria e fiquei mais perto de Jesus. Pode vir toda dificuldade, a vitória do cristão está na cruz. E quando falta o vinho, ela estava lá. Quando encheram as talhas, ela estava lá. Em todos os momentos ela estava lá. Ela sempre esteve lá. E na minha doença ela comigo está. Na humilhação ela comigo está. E na minha vitória ela comigo está. Ela sempre vai estar lá. Eu segurei no manto de Maria e fiquei mais perto de Jesus. Pode vir toda dificuldade, o inimigo não apaga minha luz. Eu segurei no manto de Maria e fiquei mais perto de Jesus. Pode vir toda dificuldade, a vitória do cristão está na cruz. Oh, quase decorei a música, que letra linda, que coisa boa. E essa música, me Nossa conta. Senhora, a gente segue em frente, graças a Deus. Essa música é um anseio de todo católico, é o que a gente vive diariamente, até Jesus viveu isso, né, na verdade. Segurando no manto de Maria, a gente sempre está pertinho de Jesus. E quando a gente se coloca debaixo do manto de Nossa Senhora, não tem demônio no mundo que nos toque. Então a gente vai seguindo em frente com a graça de Deus. Nossa mãe, né, gente? Ela que intercede por nós o tempo inteiro, 24 horas, e não larga realmente as nossas mãos, né? Agora, essa questão do forró católico, né? Você arrasta multidões aí. A gente deu uma olhada nas imagens dos shows, é impressionante o que você faz. E muitos jovens, né? Sim. Muito bem. O forró, ele tem, digamos assim, essa bênção. Ele atrai não só os jovens, mas os idosos, as crianças. É algo que não existe um público direcionado. Ele atinge todo mundo. Então, o senhorzinho, ele gosta do forró, o jovem gosta do forró, porque é muito animado, né? As crianças gostam de pular, de brincar. Então, é um forró realmente feito para as famílias. Então, como a gente conversava anteriormente, é uma inspiração divina, que a gente vai vivendo, vai identificando aquilo que Deus tem feito através desse ministério do forró, acolhendo as pessoas, acolhendo os mais humildes, as pessoas que querem festejar e louvar a graça de Deus que acontece nas suas vidas. Então, a gente vai vivendo, isso tem sido muito bonito, e estar aqui com vocês também é uma bênção, é um testemunho desse ministério, que atinge não só o Nordeste agora, mas também atinge o nosso sul do país com muita alegria. A sanfona tem isso, né? Ela percorre por qualquer lugar e a gente vai vivendo na graça de Deus. Olha, eu queria ficar a tarde inteira aqui com você, vou ser bem sincera, pra gente bater papo e assim ouvir música boa, de qualidade. Mas eu tenho que encerrar o programa, mas a gente vai fazer o seguinte. Você vai encerrar o programa com música, porque é assim que você se apresenta, é assim que você evangeliza também, né? E eu quero te agradecer demais pela tua vinda aqui, quero desejar uma boa estadia aqui nesse friozão. Primeira coisa que ele vai comprar quando ele sair daqui é um cachecol. É verdade, né? Cuidar da garganta, né? Amém, amém, verdade. Louvado seja Deus. Um abraço pra tua família e pro pequeno José. É isso aí, é o meu casquinha de bala. Muito obrigada. E você de casa, você vai continuar acompanhando a gente aqui. A gente vai fazer um intervalo muito rápido. Eu tô encerrando aqui o A Vida Não Para, mas a gente vai estar, acompanhando. A qualquer momento, a fumaça pode sair por essa chaminé. E a gente vai estar trazendo todas as informações sobre absolutamente tudo que está acontecendo por lá. Combinado? Porque aqui você tem, sim, a informação com credibilidade. Eu encerro o programa de hoje com William Sanfona, dando um show de simpatia e de evangelização. Amém, louvado seja Deus, que Deus abençoe a santa tarde de vocês. Segurei no manto de Maria e fiquei mais perto de Jesus. Pode vir toda dificuldade, o inimigo não apaga a minha luz. Eu segurei no manto de Maria e fiquei mais perto de Jesus. Pode vir toda dificuldade, a vitória do cristão está na cruz. Eu sei.